A aeronave será considerada em voo ou em manobras a partir do momento em que empregar sua força motriz para a movimentação. As pessoas devidamente habilitadas que exercem função a bordo de aeronaves, para os efeitos do Código Brasileiro de Aeronáutica, são consideradas tripulantes. Cessada a validade de qualquer certificado, o titular da licença ficará privado do exercício das funções nele especificado. O comandante da aeronave exerce a autoridade que lhe é atribuída pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e por outras disposições legais, sobre pessoas e coisas embarcadas, desde o recebimento da aeronave para o voo até o momento da entrega, concluída a viagem. Em princípio, uma suspensão poderá ser aplicada para um período não superior a 180 dias. No caso de pouso de emergência ou forçado, o proprietário ou possuidor não poderá opor-se à retirada ou partida da aeronave, desde que lhe seja dada garantia de reparação de dano. Os aeródromos públicos podem ser utilizados por aeronaves em geral, sem restrições de propriedade e nacionalidade. No caso de acidente com uma aeronave de aviação geral, o comando investigador será o COMAR, cuja jurisdição haja ocorrido o acidente. Quando não estiver executando procedimentos específicos, os helicópteros respeitarão as regras de tráfego aéreo aplicáveis às aeronaves em geral. Os pousos e decolagens simultâneos sob condição VMC somente serão autorizados se os pontos de pouso e decolagem, L ponto ou pista, estiverem afastados lateralmente entre si pelo menos 60 metros. A entrada para o circuito do helicóptero isolado deverá formar com o rumo da perna do vento um ângulo de 45 graus. A autonomia mínima requerida para voo visual de helicóptero deverá ser suficiente para voar até o destino e voar mais 20 minutos. No voo VFR para helicóptero, fica dispensada a apresentação de alternativa. O limite vertical superior do espaço aéreo inferior é o Flight Level 245 inclusive. A sigla SEAB significa Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O espaço aéreo proibido, perigoso e restrito são, respectivamente, designados nas cartas pelas letras P, D e R. Papa, Delta, Romeu. P de proibido, D de danger ou perigoso, danger do inglês, e R de restrito. O limite vertical superior das FIR é ilimitado ou UNL, Unlimited. Num aeródromo desprovido de órgãos de controle, após a decolagem, as aeronaves devem efetuar curva à esquerda. Os voos visuais em rota serão efetuados em níveis de voo apropriados quando realizados acima de 3.000 pés em relação ao solo ou água. No rumo 145 graus magnéticos, o voo visual em rota, na FIR, poderá ser conduzido no Flight Level 115. Neste caso, as alternativas incorretas são 155, não, porque já não seria mais voo visual. 100, não, porque não tem o quebrado de 500 pés, tá? Número inteiro aqui, Flight Level inteiro, isso é para voo IFR. E 085, que está dentro do limite, mas seria para o rumo entre 180 e 359. Seria o nível par. Então, o nível correto seria 115. Sempre se pode afirmar que uma aeronave que voe no Flight Level 235 está voando no espaço aéreo inferior.
A altitude oficial de um aeródromo será indicada pelo altímetro de bordo da aeronave quando ela estiver pousada no referido aeródromo com o altímetro ajustado para QNH. Para que o voo VFR noturno em rota seja realizado, entre outros requisitos, deverá ser cumprido o seguinte: os aeródromos envolvidos devem estar homologados para operação VFR noturna. Quando existe uma aeronave acidentada na pista, podemos considerar que o aeródromo está impraticável. Considere um aeródromo desprovido de órgão ATS com runway 220, cabeceiras 02 e 20. E o vento é de 100 com 10 nós de velocidade. Portanto, para a decolagem, deve-se usar a cabeceira 02. Ficando os valores meteorológicos de um aeródromo abaixo dos mínimos exigidos para operações visuais, estas serão suspensas. Tal iniciativa será tomada pela Torre de Controle, TWR. Uma condição que envolve a segurança da aeronave ou de alguma pessoa a bordo, mas que não requer assistência imediata, são chamadas de sinais de urgência. Na sequência para pouso, qual das aeronaves tem precedência sobre as demais? Planador, missão SAR, missão militar em guerra ou transportando ferido grave. Na sequência para pouso, depois de emergência, que emergência é a primeira, qualquer aeronave em emergência tem prioridade, a primeira é planador. Em local desprovido de órgão de controle, qualquer decisão relativa a alterações ao plano de voo compete ao piloto em comando da aeronave. O sinal de socorro a ser transmitido através de radiotelefonia por uma aeronave que necessita de ajuda imediata devido à ameaça de perigo grave e iminente é Mayday, Mayday, Mayday. A velocidade de cruzeiro da aeronave é 250 nós. No plano de voo, deverá ser registrada da seguinte forma: N0250, 250 milhas náuticas por hora, 0250 kT ou 250 nó. A forma correta para o preenchimento do plano de voo, como a velocidade está em nós, é N0250. Quando duas aeronaves de mesma categoria aproximam-se com proas convergentes, aproximadamente no mesmo nível, a que tiver a outra à sua direita cederá passagem. As aeronaves que sobrevoarem aeródromos desprovidos de órgão ATC no espaço aéreo inferior, num raio de 50 km, deverão manter escuta da estação de telecomunicações aeronáuticas local. As instruções aeródromo impraticável, não pouse e regresse ao estacionamento, respectivamente, são dadas pela torre de controle através dos sinais luminosos. Então, aeródromo impraticável, não pouse é vermelho intermitente e regresse ao estacionamento é branco intermitente. Nível que se mantém durante uma etapa considerável do voo denomina-se cruzeiro. Uma área de pouso e decolagem de emergência para helicópteros é identificada por uma letra inserida em um triângulo. Uma aeronave pode ser autorizada a voar VFR especial quando, por exemplo, o voo for realizado com pouso no mesmo aeródromo de partida, na CTR. Um quadrado vermelho com uma diagonal amarela colocado na área de sinalização do aeródromo indica precauções especiais durante a aproximação e pouso. O voo visual dentro de uma aerovia no rumo magnético 220 graus não será permitido caso a aeronave não possua equipamento de rádio. Ocorrendo um acidente aeronáutico,
envolvendo a aeronave de empresa aérea regular com vítimas fatais, os familiares das vítimas deverão ser notificados pelo proprietário ou operador da aeronave. O limite vertical inferior das aerovias superiores é o Flight Level 245 Exclusive. O APP poderá, por delegação, executar o serviço de controle de área em uma CTA. Então, de novo, o APP poderá, por delegação, executar o serviço de controle de área em uma CTA. O local no aeródromo onde podem ser obtidas informações relativas ao serviço de tráfego aéreo está sinalizado com uma letra C de cor negra em fundo amarelo, sala AIS. Duas pistas distintas que sejam orientadas nos rumos 154 e 235 graus magnéticos, respectivamente, serão identificadas como 15 e 24. Para um voo entre aeródromos fora de área de controle, um plano de voo simplificado será aplicável quando os mesmos distarem entre si até 27 milhas ou 50 quilômetros. O órgão competente para autorizar e estabelecer as condições relativas ao tráfego aéreo para voos de lançamento de paraquedistas ou objetos é o SRPV ou SINDACTA. O serviço de controle de aproximação é normalmente prestado por um APP. As providências relativas à guarda de aeronave envolvida em acidente aeronáutico é de responsabilidade do operador da aeronave. Considere-se uma aeronave autorizada a pousar. Caso não ocorra o pouso passados 5 minutos da hora prevista para tal e não se consiga contato com a aeronave, estará configurada a fase de alerta. Toda aeronave proveniente do exterior deve fazer o primeiro pouso ou a última decolagem em aeroportos internacionais. O lançamento de coisas de bordo de aeronaves dependerá da permissão prévia de autoridade aeronáutica competente, a menos que a aeronave esteja em emergência. O código 2000, quando selecionado no transponder, indica que a aeronave encontra-se na situação de que ainda não recebeu instruções do órgão ATC. Em se tratando de aeronave civil, eventuais transgressões apuradas durante a investigação de acidente aeronáutico serão punidas pela ANAC. Entrando em TMA ou terminal, com plano de voo VFR e não conseguindo contato rádio com o APP, a aeronave deverá chamar como primeira opção a TWR do aeródromo principal. A situação na qual existe dúvida quanto à segurança de uma aeronave e seus ocupantes caracteriza a fase de incerteza. Dúvida é incerteza. O procedimento a ser executado quando duas aeronaves se aproximam de frente e haja perigo de colisão é ambas alterarem seus rumos para a direita. O voo VFR especial não é autorizado para aeronaves sem rádio. O sinal de luz vermelha contínua emitido por uma torre a uma aeronave em voo significa dê passagem a outra aeronave e continue no circuito. Então vamos fazer uma pequena observação dos outros sinais luminosos, porque isso cai bastante nas provas da ANAC. Verde intermitente é regresse e pouse neste aeródromo. Vermelho intermitente é aeródromo impraticável, dirija-se a outro aeródromo. Verde contínuo, livre pouso. Vermelho contínuo, que é a da questão, dê passagem e continue no circuito. E no caso de haverem fogos de artifício saindo da torre, não obstante qualquer autorização, não pouse por enquanto. Vamos em frente.
Em um aeródromo cuja elevação seja de 1.700 pés, o circuito de tráfego padrão para aeronaves à reação será efetuado a uma altura de... Olha a pegadinha, pessoal, é altura, é a partir do solo. Então, a altura de 1.500 pés. Se fosse altitude, seria 3.200, ou seja, 1.500 do circuito de tráfego, mais os 1.700 que é a elevação do aeródromo. Nesse caso, está pedindo altura. Então, altura, 1.500 pés para aeronaves a reação e 1.000 pés para aeronaves a hélice, convencionais. No plano de voo, o valor declarado como velocidade de cruzeiro refere-se à velocidade VA, a velocidade aerodinâmica. Para proteção do tráfego de um aeródromo é estabelecido um espaço aéreo que tem como designativo específico ATZ. É definida como a aeronave ultrapassadora, aquela que se aproxima por trás de outra em um rumo em relação ao plano de simetria da que vai ser ultrapassada, formando um ângulo inferior a 70 graus. Então, se você estiver chegando a uma aeronave num ângulo menor que 70 graus, você é considerado aeronave ultrapassadora. Num ângulo maior que 70 graus, você já vai estar numa certa distância relativa. Nesse caso, não é uma ultrapassagem. Ao cumprir a instrução dada pela torre para que seja tomada a posição 3, uma aeronave deverá posicionar-se na cabeceira da pista em uso. Então vamos repassar as posições críticas aqui. Posição crítica número 1, a aeronave está no pátio. Posição crítica número 2, a aeronave está no ponto de espera da cabeceira em uso. Posição crítica número 3, a aeronave está na cabeceira em uso, aguardando autorização para decolagem. Posição crítica número 4, a aeronave está na perna base, quase para entrar na final, no circuito de tráfego. Posição crítica número 5, a aeronave está terminando o seu pouso e vai livrar a runway. E posição crítica, na posição crítica número 5 é onde deve ser desligado o transponder, tá? Então, momento de desligar transponder, posição crítica número 5. E para terminar, a posição crítica número 6 é no estacionamento, no pátio de estacionamento e manobras do aeródromo. Antes de partir para um voo local visual, o piloto de uma aeronave pousada em um aeródromo que possui todos os órgãos ATS deve entregar uma notificação de voo na sala AIS. Para decidir sobre operações de pouso ou decolagem, quando as condições de vento forem desfavoráveis, os parâmetros a serem considerados pelo piloto serão performance da aeronave e comprimento da pista. O voo visual no período noturno não é autorizado para aeronaves sem rádio. Autonomia mínima para uma aeronave voar visual entre São Paulo e Rio de Janeiro, alternando no Sierra Bravo Charlie Papa, sabendo-se que a aeronave é do tipo transporte aéreo público, voo noturno e aeronave de pequeno porte, o tempo de voo até o aeródromo de destino é de 1h30 e para a alternativa é de 50 minutos. Esta autonomia será de 2 horas e 15 minutos. Ou seja, você vai contar o tempo da alternativa, o tempo do aeródromo de início e destino, 1h30, e colocar mais 45 minutos. Então, 2 horas e 15 minutos de autonomia. Lembrando que quando a gente fala de autonomia, a gente fala de tempo. E quando a gente fala de alcance, a gente fala em distância. A provisão de informações regulares e atualizadas para aeronaves que chegam ou partem mediante radiodifusões contínuas e repetitivas é feita através do ATIS. O tipo de manutenção que é realizado através de inspeções ou revisões periódicas é denominado manutenção preventiva.
sabendo-se que o aeródromo ficou interditado entre 11h55 Zulu e 12h50 Zulu, um plano de voo apresentado às 11h30 Zulu e com hora estimada de calços fora para 12 horas Zulu, teve sua validade até às 13h35. Se não deu para pegar todos os dados aí para confirmar, tenha-se na cabeça que são sempre 45 minutos após o retorno, a liberação do aeródromo. Você tem 45 minutos para poder retomar o plano de voo. De acordo com a filosofia do CIPAER, dentre os abaixos, o princípio incorreto é: segurança de voo não é um ato altruísta. De acordo com a filosofia do CIPAER, a segurança de voo é um ato altruísta, ou seja, deve ser difundido, deve ser reportado, qualquer tipo de atitude que comprometa a segurança em voo sua ou de outras aeronaves. Não havendo circuito especial publicado e não sendo recebida nenhuma instrução específica da torre, uma aeronave executando o circuito para pouso, ao fim da perna contra o vento, deverá voar transversalmente ao eixo da runway, cruzando o segmento de decolagem. A finalidade do serviço de controle de área é proporcionar separações adequadas entre aeronaves controladas que voam em aerovias. Alfa, Whisky e Yankee, aerovias. Os órgãos regionais responsáveis pela proteção ao voo no Brasil são SRPV Sindacta. Quando se receber a informação ou se deduzir que a aeronave fará um pouso forçado ou que já o tenha efetuado, a mesma se encontrará na fase de perigo. Então vamos falar um pouco sobre essas fases e essas palavras-chave aqui que pega um pouco. É coisa rápida, mas só para dar uma observação. Alerfa. Quando se fala em alerfa, isso é a palavra código para a fase de alerta. E na fase de alerta existe apreensão com relação ao voo. Incerfa. Incerfa é a palavra código para a fase de incerteza, onde na incerteza existe dúvida, né? Então, acho que aqui fica bem claro. Incerteza, dúvida. E a incerfa é a palavra código para a fase de incerteza. Fase de incerteza é aquela fase onde existe dúvida. Parece óbvio, mas é importante que seja gravado dessa forma para não haver confusão com as outras duas. E a terceira e última é a detresfa. Detresfa é palavra código para a fase de perigo, ou seja, onde há uma razoável certeza de que a aeronave não pousou ou que pousou com problemas e que os ocupantes precisam de atendimento imediato. Vamos lá. O código 7500, de novo falando de transponder e voltando lá ao bizu do ICE, que eu falei no vídeo anterior aí. O código 7500, quando selecionado no transponder, indica que a aeronave encontra-se em estado de interferência ilícita. Então, falando novamente sobre o bizu do ICE, ICE, I 7500, interferência ilícita, C de comunicação para 7600, falha de comunicação ou rádio, né, 7600, e E, emergência para 7700 ou emergência ou interferência ilícita, certo? E o quarto código para transponder é o código 2000, que é o código que é utilizado quando a aeronave ainda não recebeu instruções do órgão ATS. Num aeródromo cujo comprimento da pista seja de 800 metros e 100 marcas de ponto de espera, as aeronaves deverão aguardar a uma distância mínima da pista em uso de 30 metros. Então, um aeródromo cujo comprimento da pista seja inferior a 1000 metros, a aeronave no ponto de espera deve aguardar a 30 metros. E acima, quando a pista tem acima de 1000 metros, ela deve aguardar numa distância de 50 metros. Então, 1000 metros, 30 metros de distância, maior de 1000 metros, 50 metros de distância. Na sequência para pouso, dentre as alternativas citadas, terá prioridade sobre uma aeronave em operação SAR, a que tiver transportando enfermo ou ferido grave.
As aerovias em voo visual deverão informar a torre de controle a situação do respectivo trem de pouso na perna base. Apesar de que isso daqui não é mais usado na prática, tá? Mas a resposta correta para quando se informação sobre a situação do trem de pouso, aquela história do baixado e travado, trem de pouso baixado e travado tem que ser reportado na perna base, não é na final, é na perna base. Durante a subida, o altímetro será ajustado em 1013,2 hectopascal ao passar pela altitude de transição. A instrução dada pela torre de controle para uma aeronave sem rádio dar passagem a outra e continuar no circuito é feita através de luz vermelha contínua. Então, recapitulando, verde contínua, livre pouso, verde intermitente, regresse e pouse, vermelha contínua, dê passagem e continue no circuito, e vermelha intermitente, não pouse, aeródromo impraticável. Quando o órgão ATS prestar somente o serviço de informação de voo e alerta, qualquer decisão relativa às alterações no plano de voo competirá ao piloto em comando da aeronave. Quando as condições de vento forem desfavoráveis face à performance da aeronave, a decisão quanto à operação de pouso ou decolagem cabe ao piloto em comando da aeronave. A hora limite para entregar o plano de voo visual de uma aeronave é sempre 45 minutos antes da hora estimada de calços fora. A largura normal de uma R-nave é de 43 milhas náuticas ou 80 quilômetros. Todos os voos visuais serão considerados como voos controlados quando realizados dentro de ATZ servida por TWR. O espaço aéreo de dimensões definidas, em que o voo só poderá ser realizado sob condições pré-estabelecidas, é denominado restrito. Caso uma aeronave deseje ingressar em uma área restrita, além de se ajustar às condições das restrições, deverá obter permissão através do Serviço Regional de Proteção ao Voo, SRPV. Um voo visual não poderá ser realizado a uma velocidade maior que 380 nós. Pode-se afirmar que uma aeronave voando no Flight Level 150 sempre estará sob IFR. A parte do aeródromo destinada a operações de pouso e decolagem das aeronaves é denominada área de pouso. Que autorização poderá ser dada pela TWR a uma aeronave na posição crítica número 4, que a gente viu agora há pouco, que é aquela que está na perna base, quase já girando para a final. Essa autorização vai ser de pouso, pousar. Uma pista que tenha cabeceiras orientadas nos rumos magnéticos 076 e 256 graus levará os números 08 e 26. No táxi, durante uma ultrapassagem previamente autorizada pela torre, no táxi, tá? A torre autorizou uma ultrapassagem. E aí houve uma colisão entre duas aeronaves. De quem é a responsabilidade pelo acidente? É dos pilotos em comando. No circuito de tráfego, o segmento perpendicular à pista em uso, mais próximo à cabeceira oposta ao pouso, é denominado perna de travessa. De novo, circuito de tráfego, segmento perpendicular à pista em uso, mais próximo à cabeceira oposta à do pouso, é denominado perna de travessa. Transponder novamente aqui, vamos lá. O código 7600, quando selecionado no transponder, indica que a aeronave apresenta falhas de comunicação. Na posição crítica número 5, as aeronaves recebem a hora do pouso e desligam os transponders. Uma ocorrência anormal que sobrevém a uma aeronave, tal como vazamento de combustível ou alarme falso de fogo, da qual não resultou em danos pessoais ou materiais,
caracteriza um incidente aeronáutico. As aeronaves utilizadas nos serviços aéreos concedidos ou autorizados e nos serviços privados são as aeronaves públicas e privadas. A pessoa que tiver conhecimento de acidente aeronáutico ou da existência de destroços de aeronaves deverá comunicar à autoridade competente pelo meio mais rápido.